O Império Romano do Ocidente foi uma das maiores potências militares, políticas e econômicas de todos os tempos, que durou aproximadamente 500 anos, de 27 a.C. a 476 depois de Cristo. É uma época muito marcante da história do Ocidente. Graças ao empenho e talento do artista tunisiano Ahmed Binout, da Universidade de Lausanne, na Suíça, está sendo possível conhecer o rosto dos imperadores romanos, ou ao menos como eles se pareciam, em uma série de ilustrações hiperrealistas. Nós selecionamos 15 desses principais personagens. Vamos conhecer? Caio Júlio César Otaviano Augusto nasceu em Roma em 63 a.C. e faleceu na cidade de Nola, região metropolitana de Nápoles, em 14 depois de Cristo. Foi o fundador do Império Romano e seu primeiro imperador. Governou por 41 anos, de 27 a.C. até a sua morte por causas naturais, aos 76 anos, em 14 depois de Cristo. Tibério Cláudio Nero César nasceu em Roma em 42 a.C. e faleceu em Miseno, próximo a Nápoles, aos 78 anos, em 37 depois de Cristo. Ele foi imperador romano por 23 anos, do ano 14 depois de Cristo até o seu assassinato por asfixia. Foi o segundo imperador de Roma e foi durante o seu reinado que, na província romana da Judéia, Jesus foi crucificado. Caio Júlio César Augusto Germânico, conhecido como Calígula, nasceu em Ancio, na região do Lácio, em 12 depois de Cristo e faleceu em Roma em 41 depois de Cristo, aos 28 anos. Foi imperador romano do ano 37 depois de Cristo até o seu assassinato pela guarda pretoriana. Foi o terceiro imperador romano. Ficou conhecido pela sua natureza extravagante, cruel e pervertida. Tibério Cláudio César Augusto Germânico nasceu em Lugdunum, atual cidade de Lyon, na França, em 10 a.C. e faleceu em Roma no ano 54 depois de Cristo, aos 64 anos, provavelmente após ter comido um prato de cogumelos envenenados. Foi o quarto imperador romano, governou por 13 anos, de 41 depois de Cristo até a sua morte, encomendada, possivelmente, para favorecer o seu sobrinho Nero. Em seu reinado, conseguiu restabelecer a ordem e foram realizadas numerosas obras de utilidade pública. Nero Cláudio César Augusto Germânico nasceu em Anzio, na região do Lácio, em 37 depois de Cristo e faleceu em Roma no ano 68 depois de Cristo, por suicídio com uma facada na garganta aos 30 anos de idade. Governou por 14 anos, ascendeu ao trono após a morte do seu tio Cláudio, que o nomeara seu sucessor. O seu nome está ligado à sua crueldade e, sobretudo, ao grave incêndio de 64 depois de Cristo, que destruiu grande parte de Roma e pelo qual culpou os cristãos. A mando de Nero foram mortos os apóstolos São Pedro e São Paulo. Tito Flávio Vespasiano nasceu em Falacrina, uma vila da Roma antiga, no ano 9 depois de Cristo, e faleceu em Roma em 79 depois de Cristo, aos 69 anos, de causas naturais. Ocupou o poder em 69 depois de Cristo e governou por 10 anos. Foi ele que projetou a construção do Anfiteatro Flávio, hoje conhecido popularmente como Coliseu Romano. Tito Flávio César Vespasiano nasceu em Roma em 39 depois de Cristo e faleceu aos 41 anos, acometido por uma febre em Roma em 81 depois de Cristo. Governou por 2 anos,
ao suceder seu pai Vespasiano. Durante seu breve reinado, ocorreu a erupção do Vesúvio em 79 d.C. e um grande incêndio que destruiu muitas áreas de Roma em 80 d.C. Gozou de grande popularidade entre o povo. Tito Flávio Domiciano nasceu em Roma em 51 d.C. e faleceu também em Roma em 96 d.C. Tornou-se imperador romano após a morte de seu irmão Tito e governou por 15 anos, até 96 d.C., quando foi assassinado aos 44 anos. Durante seu reinado, defendeu vigorosamente as fronteiras do império e melhorou a organização administrativa interna, completando também alguns programas de construção realizados pelo seu pai, entre eles o do Coliseu. Marco Ulpio Nerva Trajano nasceu na Itálica, a noroeste de Sevilha, na Espanha, em 53 d.C. e faleceu em Celino, no sul da Turquia, em 117 d.C., aos 64 anos, de causas naturais. Governou por 19 anos, de 98 d.C. a 117 d.C. Foi um dos maiores imperadores romanos. Durante a sua administração, o império atingiu a sua maior extensão territorial. Públio Hélio Trajano Adriano nasceu na Espanha em 76 d.C. e faleceu aos 62 anos, talvez de edema pulmonar, em Baiae, antiga cidade romana situada na costa do Golfo de Nápoles, em 138 d.C. Governou por 21 anos. Foi um imperador viajante e passou muito tempo visitando as províncias de Roma. Em Roma, reconstruiu o Panteão e o grande templo de Vênus e Roma. Era um amante da cultura grega, foi arquiteto e pintor. É considerado um dos 5 bons imperadores. Antonino Pio nasceu em Lanúvio, na região do Lácio, em 86 d.C. e faleceu em Lório, no Vêneto, aos 75 anos, de causas naturais, em 161 d.C. Governou por 23 anos, de 138 d.C. até a sua morte. Foi o quarto dos 5 bons imperadores, sucedendo a Adriano, que o adotara como filho. Ele construiu templos, teatros e mausoléus, promoveu as artes e a ciência romana e outorgou honras e recompensas financeiras aos professores de retórica e filosofia. Seu longo reinado foi um período de paz e prosperidade, perturbado apenas por alguns distúrbios esporádicos nas províncias. Marco Aurélio nasceu em Roma em 121 d.C. e faleceu em Vindobona, na Áustria, ou em Sírmio, na Sérvia, em 180 d.C., aos 59 anos, acometido pela peste. Foi imperador romano durante 19 anos, de 161 d.C. até a sua morte. Foi o último dos 5 bons imperadores e é lembrado como um governante bem-sucedido e culto, amante da filosofia estoica. Marco Aurélio Severo Antonino, chamado Caracalla, nasceu próximo a Lugdunum, atual Lyon, na França, em 188 d.C. e faleceu na Mesopotâmia, em 217 d.C. Governou por 6 anos, de 211 d.C. até o seu assassinato. Com a morte de seu pai, Sétimo Severo, Caracalla tornou-se imperador. Ficou conhecido pelo Édito de Caracalla, em 212 d.C., que decretou que todos os habitantes livres do Império Romano, onde quer que vivessem, seriam cidadãos romanos. Diocleciano nasceu em Salona, na Croácia, em 243 ou 245 d.C., e faleceu em Spalato, também na Croácia, em 311-312 d.C., de causas naturais.
Governou de 284 d.C. a 305 d.C. A perseguição de Diocleciano, ou a Grande Perseguição, foi a última e talvez a mais sangrenta perseguição aos cristãos no Império Romano. Constantino, também conhecido como Constantino o Grande, foi proclamado imperador pelas suas tropas em 25 de julho de 306 d.C. Governou o Império Romano por 31 anos, até a sua morte, por causas naturais, aos 65 anos. Foi o primeiro imperador romano cristão na história. Em 313, Constantino legalizou o cristianismo e em 330 transferiu a capital do império para Bizâncio, que renomeou como Constantinopla.